Bom dia, gente. Hum, Bom estar aqui. Hoje prometo me policiar um pouco. Desculpa que ontem a gente acabou adentrando tanto um horário posterior ao que a gente geralmente está reservando para essas reflexões e para esse olhar interior. Bom, e para falar a respeito desse dia a dia, porque ontem surgiu essa questão da raiva e de como a gente lida com tudo isso. E a verdade é que não só a raiva, mas muitos aspectos nossos e do nosso enfrentamento em relação ao que é que se apresenta na nossa vida cotidiana, a gente também se questiona como agir. A gente se questiona porque, Lu, querida, a gente se questiona porque, na verdade de tudo, a gente sabe como a gente deve fazer algo, mas a grande questão é como fazer. Ou seja, eu sei que eu não devo sentir raiva, eu sei que eu devo amar o próximo, eu sei que eu devo honrar os meus ancestrais. Eu sei tudo isso, mas a verdade de tudo é que eu sinto raiva, eu tenho problemas de relação com os meus antepassados, especialmente com meu pai e com a minha mãe. E aí, ou seja, tudo isso começa a criar uma reflexão na gente que a gente diz, saber em si não é a questão, mas como é a grande questão. E isso também a gente precisa realizar, porque no caminho, à medida que os véus vão caindo, a gente sabe o que fazer. Só que a grande questão é que chega no dia a dia e a gente diz assim, bom, eu sei o que fazer, mas como que eu faço isso? Eu sei que eu devo me comunicar de uma outra forma, mas quando a situação chega, como transmutar, como a Ana está colocando, vamos torcer para que eu consiga manter essa configuração também do celular, para que eu consiga ler os comentários. E eu peço desculpa se em algum momento alguém comentou algo que eu não vi. Tem uma forma que eu coloco o celular, agora eu estou tentando de uma maneira diferente. Enfim, caso eu tenha deixado alguém sem resposta, alguém tenha comentado algo, por favor, manda no grupo que a gente tem de reflexão que está aberto, para que a gente possa revisitar. Então, de novo, a gente sabe muitas vezes o que fazer. À medida que os véus vão caindo, a gente sabe. A gente começa a ser óbvio, ou seja, que tudo bem, ou seja, eu preciso amar o próximo. É lógico, ou seja, quantos mestres falaram isso para nós, que o amor é importante. E mesmo assim, o máximo do amor que eu descubro é um amor muito estreito que é entre um ser e outro. E muitas vezes nem esse, muitas vezes o amor que a gente está conseguindo na vida hoje é com o mestre animal, porque o mestre animal é impecável para o amor. Quem convive com o mestre gatinho, com o mestre cachorro, sabe. Ali tem um grande mestre do amor. E muitas vezes, com o ser humano, o que a gente tem, e o budismo também, eu já escutei isso de diferentes lamas, a Jitsuma eu já escutei dela, mas já escutei de diferentes lamas também. O budismo coloca uma ênfase que o que a gente conhece desse amor estreito, que é o amor romântico, na verdade é um eu te desejo, pelo benefício que você traz para mim. Olha só que coisa diferente. Então, eles enfatizam muito que o amor que a gente vê de uma forma estreita é um amor que visa, ou seja, o que que eu recebo, ou seja, eu te desejo porque eu desejo que você me dá. E à medida que a gente vai no caminho espiritual também, esses relacionamentos estreitos começam a ser parceria. Então a gente consegue se apoiar no outro e o outro se apoiar também em nós, numa atitude que não é tóxica, numa atitude que realmente faz com que a gente tenha companhia, companhia para crescer, companhia para enfrentar, companhia para coragem, companhia para a gente crescer. Mas num primeiro momento, ou seja, num estado de carência, num estado onde eu procuro o amor sendo amado, porque às vezes esse desejo vem porque eu quero me sentir amada. Então eu desejo o outro para que eu me sinta amada, mas não necessariamente porque eu amo o outro, porque eu amo o amor que o outro me dá. Eu amo o amor que o outro representa para mim. Então, o budismo ele é muito duro para trazer essas reflexões para nós, para que a gente veja que a gente muitas vezes se enganou. E óbvio que se enganando dentro dessa relação estreita do amor, a gente vai ter mais decepção, a gente vai criar expectativas irreais sobre o outro, como, por exemplo, querer que o outro faça a gente feliz em vez de compartilhar o tanto de felicidade e contentamento que a gente pode criar a partir de uma relação de parceria e companhia. Então, e isso tudo, quem tem uma relação mais longa também vai afinando um pouco.
vai conseguindo elaborar um pouco. Mas o fato é que lá atrás, ou seja, desde lá atrás, eles colocam reflexões outra vez duras a respeito desse amor. Então, voltando ao ponto principal, o amor maior, saindo desse romântico, que também é um objeto de estudo bastante importante, esse amor maior, a gente sabe que a gente deve amar. A gente sabe geralmente o que é certo. Tem algumas vezes que nem tanto. Mas a gente sabe que a gente deve escolher o que é certo, mesmo que a gente tenha dúvidas em certas relações, em certos momentos, em certas circunstâncias do que é certo. Às vezes, por exemplo, para um pai, para uma mãe, a gente estava tendo essa conversa aqui com uma pessoa que veio recentemente, fora de contexto total, ou seja, uma pessoa da pecuária que bateu na porta e a conversa foi por aí, eu falo, gente, como a vida faz as coisas. E o fato é que ele estava comentando sobre como era importante para ele que a família dele tivesse provida e que, como o negócio dele oferecia para prover por ele, só que os filhos não queriam trabalhar no negócio. Aí foi aí que a gente desenvolveu um pouco mais, eu falava, você quer prover pela tua família, tá bom, que bonito isso. Só que quando a pessoa tem 75 anos e prover pela família, porque a família, ou seja, não está trabalhando, e não porque a família não esteja trabalhando, porque chegou num momento de vida onde ela precisa ser cuidada, mas a gente está falando de jovens, de pessoas com 30 anos. Então, a gente também tem que se questionar qual é a ajuda, ou seja, a ajuda desse pai é de fato prover por essa família, ou a ajuda desse pai é falar para esse filho, então, bem, vai trabalhar. O que realmente liberta esse filho? Então, outra vez, a gente muitas às vezes, a gente sabe que deve fazer o que é certo. Isso é um ponto. Mas às vezes o que é certo, a gente embaralha. Atire a primeira pedra. Não é só nesse contexto que a gente falou assim, atire a primeira pedra. Às vezes a gente está apegado, de um bom sentido, a gente tem valor pelo certo. Só que quando se apresenta, a gente diz: o que é o certo aqui? Quando a educação para um filho precisa ser dura, por exemplo. É esse o exemplo de agora. E tantas outras coisas. Como, por exemplo, o ensinamento, o que é certo quando a gente está se curando a respeito da dor. Porque quando a gente está se curando, o corpo físico tem um momento que ele sente dor. E é só com o tempo que a gente tem um discernimento para saber se aquela dor está levando a gente para cima ou se aquela dor está levando a gente para baixo. E tem movimentos de expansão no corpo que a gente tem muitas vezes até catarses, que acontecem a partir de um ponto de dor. Então é muito curioso, a gente, de novo, qual é o certo? O certo a gente quer fazer, mas numa situação, o que é o certo? E aí, como fazer esse certo? Então, nesse exemplo do corpo físico, a gente fala, tudo bem, eu entendo que aqui tem uma dor, agora, como que eu vou tolerar essa dor sem transformá-la num objeto de reclamação ou de maldição? Entende? Ou seja, que eu justifique o meu mau humor no dia porque de manhã eu estou sendo submetida a algum tipo de tratamento. Quem já passou por algum tipo de massagem oriental sabe disso. Não preciso estar falando da yoga, eu estou aqui na minha cabeça, ou seja, com os asanas e com todo esse processo de cura que a yoga oferece. Mas quem já passou por uma massagem, quem já passou por acupuntura, sabe disso, que muitas vezes vem através. Agora, essa dor, qual é a certa da dor? E aí, como a gente vai fazer isso? Então, na vida, a gente vai percorrendo essa vida e vai realmente, ou seja, se questionando esse como. Porque vai caindo os véus e a gente vai entendendo, tá bom, eu devo amar, só que eu não consigo amar. Como é que eu amo o sujeito que me irrita? Como que eu amo a pessoa que, de alguma forma, pratica o adharma, pratica a injustiça? Como que eu faço isso? Como que eu vivo em relativa paz mental em um mundo insano? Porque para onde você olha, tem guerra. Ontem a gente viu a passagem do Papa e manifestações tremendas contra a vida de alguém que terminou. Então, com o perdão, a lei não está fazendo. Ou seja, a gente sabe que a gente deve perdoar exatamente, só que como a gente perdoa? Se o nosso coração está pesado, está cheio de nó, se aquela dor que aconteceu, ou seja, segue incomodando a gente, como é que a gente faz isso? Então, importante isso, gente, porque, de novo, o que fazer a essa altura do campeonato, com algumas exceções, de novo, que às vezes embaralha,
como a questão da dor, como a questão da ajuda, mas geralmente a gente já tem uma pista do que deve fazer. Todo mundo concorda? Quando a gente chega no caminho espiritual, a gente ainda está um pouco iludido, de repente, pelo mundo, que a segurança vem do mundo, que prazer é felicidade. Só que aos poucos, ou seja, no próprio movimento da gente envelhecendo, a gente vai vendo que ter seguro não dá segurança para a gente, não é assim? A segurança tem que estar em outro lugar. A gente pode ter prazer, prazer, prazer e ainda assim se sentir deprimido, deprimida. Só que é só com o tempo que isso vai desenvolvendo. Mas outra vez, a gente criou essa noção. E aí vem algo importante para a gente realizar, que toda a tradição oriental, não somente o budismo, que foi aonde a gente colocou como base para essas reflexões, mas também a própria yoga, e lembrar que a yoga tem uma yoga tibetana, tem uma yoga budista, vamos colocar assim. Essa cultura oriental, ela aponta para nós, no Japão também, na China também, então toda essa parte de lá falou para nós que esse como que existe uma forma. Ou seja, na hora que um mestre dá orientação, ele não simplesmente fala, pode ter chegado para nós alguma coisa como ama o próximo como a ti mesmo. Pode ter chegado isso, só que se a gente pegar o ensinamento do Jesus, de Jesus, do Cristo, a gente vê que ele passou muito tempo tentando tirar esses nós do coração para que isso fosse possível. Então a instrução está clara e quem está perto do mestre recebe o como. A gente não precisa estar fisicamente perto do mestre, a gente precisa estar perto dos pés do mestre. O que isso significa? Perto da onde o mestre caminhou. Perto da onde, do que o mestre ensinou. Isso é o que a gente precisa estar perto. E o que ele ensina é o como. A mensagem para a massa é o quê? Perto do mestre é como. Faz sentido isso? Pensa, ou seja, quando a gente se aproxima de alguém, ainda que seja pela internet, ainda que seja, ou seja, alguém que já não está mais encarnado, quando a gente aproxima um pouco mais do ensinamento dessa pessoa, essa pessoa começa a falar como para nós. Por que isso? Isso precisa ser visto com clareza, porque eles deixaram para nós um sadhana. Essa palavra é conhecida por praticantes de yoga. O sadhana, ele não é só referente a esse recorte da yoga que é a gente fazer algo com o nosso corpo físico. O sadhana é uma prática diária. O sadhana é o mapa. O sadhana é o como. Porque à medida que eu paro para silenciar, à medida que eu paro para refletir, à medida que eu paro para estudar, à medida que eu paro para, de alguma maneira, fazer não uma penitência, mas um voto de austeridade, e um voto de austeridade, eu tenho certeza que para alguns, e eu tenho muito respeito por vocês, significa que a gente esteja no voto de austeridade aqui acordado essa hora. Tem gente que é comum acordar nesse horário, e tem gente que está se esforçando para acordar nesse horário e que está se esforçando para estar aqui escutando. Tal. Isso é um voto de austeridade. É um voto de austeridade quando a gente pratica o jejum seletivo. Então, a gente vai fazer o jejum daquilo que a gente gosta. A gente tem o costume de acordar com café. Você faz um jejum de café. E aí você vai ver o efeito daquele café em você. Não, mas é só um cafezinho, Patrícia. Quem toma só um cafezinho de manhã, tira o cafezinho para ver se é só um cafezinho. Nos retiros presenciais, a gente vê que quando tira a rotina da gente, e não só nos retiros aqui no Vale da Rainha, quando a gente vai para retiro em qualquer lugar, quando tira a gente da nossa rotina, dessas pequenas coisas que não são nada, dessas pequenas coisas que é aquele pequeno docinho, mas é só um docinho. É uma balinha que eu como depois do almoço, que é o docinho que eu preciso, é o cafezinho para começar o dia. Essas pequenas coisas que parecem pequenas, insignificantes, elas geram um objeto de apego na gente, que inclusive influencia todo o nosso corpo físico. E as pessoas eventualmente começam a ter processos de enxaqueca terríveis, de não conseguir levantar a cabeça, porque aquele cafezinho ingênuo, inocente saiu, porque aquela adoçada que a gente deu saiu, porque aquele tempero, aquele sal excessivo saiu,
Porque aquela fritura, sabe? Então, essas coisinhas pequenininhas que parecem pequenas não são exatamente pequenas. E a gente precisa observá-las no dia a dia. É a melhor forma de fazer, eventualmente atirando. Então, tem esses votos de austeridade que são como também, porque à medida que a gente vai praticando, à medida que a gente vai silenciando, que seja a prática da yoga, à medida que a gente vai praticando a meditação, à medida que a gente vai praticando o silêncio. Então, por exemplo, faça como voto não responder algo quando você está nervoso, quando você está nervosa. É um baita de um voto, porque a palavra vem aqui e daí você sorri e para dentro de novo. Isso não é para somatizar nada, é um voto para criar o quê? Autodomínio. Porque sem autodomínio no caminho espiritual, a gente está à mercê do quê? Dos sentidos. E os sentidos querem o quê? Correr para o mundo, minha gente. Para onde os sentidos querem? O sentido quer sentar para meditação? Sentido quer acordar cedo? Sentido quer entender qual é a dor que sobe, qual é a dor que desce? Sentido quer prazer. Sentido quer mundo. Sentido quer mundano. Então, se não existe o autodomínio, o primeiro lugar de praticar o autodomínio é onde? Nos sentidos. Porque a gente quer comer mais, a gente quer dormir mais, a gente quer ter mais orgasmo, a gente quer escutar mais coisas bonitas, a gente quer, e não coisas bonitas dentro dessa verdade, dessa beleza que a espiritualidade é. Então, tudo isso, ou seja, se não tem autodomínio, os sentidos vão dominar. Onde os sentidos dominam, o que, que a gente tem? Hábito? Não, vício. Ponto. Então, eles deixaram para nós esse como que precisa ser praticado. E à medida que a gente vai desenvolvendo esse como, coisas vão mudando em nós, por causa desse enfrentamento diário. E no começo, pode parecer algo. Quando, por exemplo, alguém não pratica meditação, a pessoa absolutamente ela não consegue entender como, em nome da deusa, como em nome de Deus, a pessoa vai simplesmente estar silenciar, vai acordar esse horário e ficar em silêncio. Como que é que isso vai dar mais paz para a pessoa? A pessoa que não pratica, ela fica até irritada com isso, porque ela diz assim, não tem o menor sentido uma coisa dessa, você querer me explicar que você está mais calmo porque você está acordando mais cedo para, por exemplo, ir tomar banho no rio. Isso é uma falta de senso. Ou seja, quem não pratica não vai conseguir entender. A gente só começa a entender na prática, e essa é a importância da gente entender o sadhana como um mapa, como algo que precisa ser praticado. A compreensão da prática não vem num estudo aonde a gente está distante, mas quando a gente realmente se coloca naquela prática. E aí aquilo começa a fazer sentido para nós. Começa a fazer sentido, não porque a gente entende. E a gente fala isso na própria linguagem. O que faz sentido para nós não é porque a gente entende, é porque a gente sente. Sentido, faz sentido. Sente, e sentir é uma experiência direta. A gente já falou isso de outras formas durante essas reflexões. A gente não vive pela vida do outro. A gente não vive o nosso processo de evolução simplesmente observando a evolução do mestre. Concorda? E como a gente falou ontem, o mestre que for vai levar a gente até a porta. A porta é o quê? O mapa, o sadhana. Agora faz tua parte. E para fazer essa parte, provocar esse autodomínio, são lutas internas que a gente já viu na Bhagavad Gita, que a gente cita de Krishna e Arjuna, essa orientação constante. E aí a gente eventualmente está na frente, porque quando, de novo, a comunicação é para a massa. Então, ama o próximo como a ti mesmo. Aproxima um pouco mais do mestre, ainda que seja energeticamente, você vai começar a receber o como. À medida que você desenvolve o como, vão aparecer os desafios pessoais. Então, por exemplo, se a gente olha para uma pessoa com mais predisposição física e essa pessoa precisa fazer alguma coisa dentro desse sadhana, que é o movimento, e o movimento é necessário, gente. A gente precisa aprender a sentar no chão e abrir o quadril. É o começo da base da energia da coluna. Fora isso, é o primeiro, um dos descontroles mais fortes que a gente tem no ego, que é essa energia passional que está no primeiro chakra. E aí a gente foi colocado na sociedade, principalmente ocidental, numa cadeira onde esse quadril não abre, onde a base dessa coluna está impedida. E aí a gente perde a mobilidade justamente dessa parte, aonde com o tempo a gente não consegue nem meditar e nem também se mover com autonomia. Que isso aconteça no final do final, a gente não está livre. Agora, o que a gente puder evitar disso, vocês concordam que seria uma coisa bonita da gente evitar? Então, se você quiser fazer uma reflexão a respeito disso, depois daqui, para no meio da tua sala e observa o que te custa para levantar
para sentar no chão e levantar sem colocar as mãos. É isso. Uma coisinha fácil, sem colocar a mão para levantar. Uma coisinha fácil. E ver se você continuar com o teu estilo de vida, como que você vai fazer isso daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Então, a gente precisa cuidar do corpo diferente do que a gente tem cuidado em função do que o Ocidente ensinou para nós. Porque o cuidado que o Ocidente tem ensinado para nós tange vaidade. Concorda? As pessoas parecem que cuidam do corpo por saúde. E, na verdade, cuida-se do corpo por causa da aparência desse corpo. E tudo isso a gente precisa questionar para quando chegar nesse mapa entender um pouco melhor. Então, no começo, de novo, a comunicação é para a massa. Ama o outro como a ti mesmo. A gente fala, nossa, que bonito amar o outro. Até a hora que o outro se apresenta para nós. Até a hora que o outro se aproxima um pouco mais de longe, dá até para amar. Conforme ele vai se aproximando, aí vai ficando um pouco mais difícil. E aí a gente começa a reagir, daí o outro começa a pensar a mesma coisa, como é difícil amar o próximo. Então, ou seja, amar o próximo tinha que ter uma certa distância. Vai ver, foi por isso que a gente subiu tanto muro na cidade, para tentar amar o vizinho, porque, ou seja, não dá para amar o vizinho sem o muro. Então, enfim, a gente recebe primeiro e tá tudo certo. Daí vem o como. Você fala, como que eu vou fazer isso? E aí vem toda essa história, ou seja, da gente começar a praticar algo que vai mexer em outros canais. Então, tem um enfrentamento diário da gente levantar. Porque tem dia que a gente quer e tem dia que a gente não quer. Tem dia que no dia anterior, na noite anterior, a gente se preparou para aquilo e tem dia que não. Então, as coisas vão acontecendo. E esse enfrentamento da gente permanecer com firmeza vai criando certas sinapses, não é só alguma coisa, uma força psicológica, certas sinapses que a gente começa a entender que através do enfrentamento, da disposição, do bom humor, a gente consegue vencer certos desafios. A gente consegue se pôr em uma situação saudável dentro da gente. E esse saudável é essa saúde mental. E a gente está absolutamente confuso com tudo isso. Porque, de novo, a saúde no corpo é vaidade. A saúde na mente virou um positivismo tóxico. Concordam? Virou um positivo que sempre a gente tem que estar positivo. E daí, de repente, você está tendo um mau dia. E daí você não pode nem falar a respeito disso. Você abre a rede social, parece que está todo mundo feliz num recorte. Que a gente está expondo. Então, está tudo realmente. A saúde mental está comprometida. Se a gente olhar como um todo, e se a gente for sincero, olha a quantidade de farmácia de novo que a gente. Isso já deve ser um indicativo para a gente que tem alguma coisa errada. A quantidade de farmácia que a gente tem. Cada vez que eu vou na cidade, cada vez que eu vou para São Paulo, para ver a minha mãe, enfim, ou qualquer compromisso que a gente tenha lá, eu fico admirada. Ou seja, se abre mais farmácia hoje do que se abre restaurante. Ou seja, da impressão que as pessoas tomam mais remédio do que comem. Então, vamos lá. A gente começou com isso. Começou uma instrução que é clara. A gente chegou no ensinamento do mestre que é como. E aí tem a orientação do mestre. E aí é importante que a gente perceba como é fundamental a gente ter essa figura. E é importante que a gente busque essa figura de orientação. Por que isso? Porque, outra vez, quando chega uma orientação específica do como, pode ser que a gente tenha dúvida de falar assim: ai, mas olha, eu tô acordando cedo, mas sabe o que acontece? Depois do almoço, quando eu como, você não tem ideia do sono que eu sinto. Não, as pessoas podem falar comigo, eu já nem entendo mais nada. Não dá, eu não sei se acordar cedo é para mim, sabe? Porque de repente acordar cedo é para quem tá no mosteiro, que não precisa trabalhar depois do almoço, senta e medita, não tenho certeza. Ou então daí a gente começa a prática física, e daí vem a dor. E daí a gente fala assim: não, tudo bem, esse era o como para eu conseguir chegar. Ou o jejum. Não, sabe, o jejum eu vejo que tem um valor, sabe? Jesus falou lá dos demônios, que maravilha. Só que eu passo mal, eu começo a passar mal, a minha pressão cai. Então, ou seja, de novo, tem uma instrução que é geral, tem o como, e aí tem esses aspectos pessoais. E se a gente não tem orientação nesse momento do aspecto espiritual, do aspecto pessoal, o que que a gente faz? A gente abandona o mapa. Não é assim? A gente pegou o mapa para ir num lugar. Aí, quando a gente pega o mapa e começa a dirigir para aquele lugar, começam a aparecer essas coisas que são pertinentes ao nosso caminho. Ou seja, ao tipo de carro que a gente tem. Então, a gente está andando, a gente pegou o mapa e, de repente, a gente tem uma Porsche. Uau! E o mapa tem uma estrada de terra. Jesus, o que que eu faço agora? A gente pegou o mapa, a gente tem um trator. E o mapa, tá lá, estrada, rodovia. Sabe agora o que que eu faço? E aí é a hora
que é importante a gente ter orientação. E esse momento vai acontecer na vida de cada buscador espiritual. Vai chegar uma hora que a gente vai ser atraído pelo ensinamento. A gente fala, nossa, que bonito, amar. Como que eu vou amar todo mundo? Como? Dá um mapa pra gente. A gente começa a seguir. Na hora que começa a seguir, e agora? Eu sigo ou eu paro? Tô com medo de me machucar. Tô com medo de fazer isso, não tenho certeza. Tô me sentindo muito cansada. Não sei como que é isso. E quando a gente está sendo orientada, quando a gente recebe isso, vem algo que é muito importante que eles colocam. Vou colocar duas respostas aqui. Uma que foi da Jetsuma, que eu escutei diretamente, que teve. Quem mais próximo já deve ter me escutado falar isso, que me impactou profundamente, que ela deu uma resposta para alguém, daí no outro dia uma pessoa perguntou a mesma coisa. E eu tinha umas anotações para fazer que eu ainda não tinha feito. Eu falei, eu já escutei essa pergunta, vou fazer minhas anotações e depois quando acabar eu volto. E aí no meio que eu tô lá escrevendo, eu falei, nossa, mas parece que ela tá falando mais. Sabe, que eu tava, né, concentrada aqui, eu já tinha desligado, tipo, eu já escutei a pergunta, eu já sei a resposta dela, tipo, próximo, então eu vou ficar aqui. E aí eu falei, nossa, mas tem umas palavras que parece que eu não tinha ouvido da outra vez. Eu daí pensei, você mandou a pergunta. Bom, eu comecei a prestar atenção. E aí, numa outra situação com ela, eu pergunto para ela. Especificamente, ou seja, como não, o que que você fez? E ela falou para mim que ela não responde a pergunta, ela responde quem pergunta. E eu olhei e falei, uau! Falei, que incrível isso! Ou seja, com sorte eu consigo responder a pergunta, com sorte. Com sorte, porque, ou seja, na maior parte das vezes ainda preciso voltar e falar, só um minutinho, que eu preciso estudar, perguntar para os universitários, para os mestres, consultar a espiritualidade, daí eu respondo. Ela, além de responder a pergunta, ela responde, ou seja, a base dela é responder quem está perguntando. E aí, para elaborar um pouco mais isso, que já traz o que é óbvio, tem um lama que diz: quando a gente cozinha e pede uma orientação para alguém sobre, nossa, que comida deliciosa, como que você fez aqui? Que tempero é? Que é isso? Quando você cozinha, a pessoa fala assim: ah, isso aí é curry. E você já sabe que você não precisa colocar o curry na água antes, ou que o curry não fica na geladeira, ou que o curry pode trazer, ou que o curry é uma massala, ou que o curry é qualquer coisa. E quando você não cozinha, ou não tem a experiência do curry ou da cozinha indiana, quer que seja, você precisa receber uma outra instrução, vocês concordam? E é isso que é o lugar que elabora do como. Essa orientação específica, porque quando a dificuldade vem no mundo, ou por exemplo, eu começo meu sadhana e até lá eu tinha um casamento feliz. A partir da hora que eu começo meu sadhana, eu começo a ter questões de relacionamento, não só com meu marido, minha marida, meu filho, eu começo a ter, porque, ou seja, muda toda a rotina da casa. E rotina relacionada a aspectos sociais. E no primeiro dia é bonitinho, no segundo é fofo, no terceiro dia que orgulho que você está fazendo isso, no quarto dia, tipo, quando termina isso? Já deu, né? Já deu acordar esse horário? Já deu? Não, mas tá demais, não tá? Você não acha que passou do ponto um pouco? Então, e aí, outra vez, se a gente não tem essa orientação, a gente tem que abandonar o mapa. E a gente abandonando o mapa, para onde a gente vai? Para esse lugar do mundo que tenta de novo seduzir os nossos sentidos, e é muito fácil fazer isso, porque é gostoso ir para os sentidos. A vida espiritual não é tão gostosa quanto os sentidos. E a gente precisa aprender que, de repente, todo mundo que está perto, que deveria apoiar, apoiou até o terceiro dia. Então, a gente não pode validar a nossa busca espiritual no apoio que está perto de nós, e sim na sanga, numa comunidade espiritual. Porque a comunidade espiritual vai entender tudo isso. Quando a gente começa a falar isso, de alguma forma a gente se identifica. Porque em algum momento alguém próximo de nós já questionou. Falou assim, não, mas você vai, que é isso? Você vai, ou então você vai tomar dado, você vai ficar 10 horas. Você já escutou que as pessoas vomitam muito nessa coisa? E você já escutou que alguém morreu, igual quando você vai fazer investida sobre a cabeça, não? Você já pensou, de repente, isso é perigoso. As pessoas morrem de doenças cardiovasculares o tempo inteiro. Elas estão sem saúde mental. Daí, quando você começa a fazer alguma coisa para cura, todo mundo questiona você. Você fala, gente, está tudo invertido mesmo. Você começa a meditar, as pessoas falam, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Olha, vai acordar esse horário e tudo isso. E as pessoas estão fazendo coisas absolutamente insanas. Então, se a gente validar a nossa vida espiritual no mundo, você vai largar o mapa. E é totalmente compreensível. Você vai largar o mapa porque parece a coisa mais lógica para se fazer. Mas quando você tem a orientação de uma pessoa que verdadeiramente escuta, como a gente suma, são pessoas realizadas, adiantadas no caminho, isso que acontece com você vai ser visto. E ser visto no mundo de hoje é um grande presente. Também aconteceu no meu último encontro com a Jetsuma,
que a secretária não falou para mim que eu tinha que ir até a sala. E eu fiquei esperando em uma sala que no começo era tipo, eu tava super nervosa para encontrar com ela, óbvio. Óbvio para mim, enfim, não sei se é para vocês. Aí tava ali falando, nossa, vai ver. Daí daqui a pouco aquela espera de 10 minutos máximo começou a virar 15, 20, virou 1 hora, virou mais de 1 hora. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? E era para eu ir até a sala. E todo tipo de processo aconteceu comigo. Quando eu cheguei na sala, a primeira coisa que eu pensei, porque tinha uma outra pessoa depois esperando para falar com ela, eu falei, eu não vou poder falar que eu vou atrasar todo o compromisso dela. E eu não quero atrasar a vida de ninguém, muito menos da Jetsuma. Ou seja, não, eu falei, não, não quero isso. E aí, quando eu entrei na sala, e eu estava agitada com isso tudo, e ela é muito amorosa e muito querida e muito humana. Então ela também falou, ai, deixa disso. E, tipo, colocava a mão na minha perna como uma amiga, sabe? Falou, ai, para, tá tudo bem. E eu falo, mas tem o próximo encontro, tem a pessoa, e eu não quero. E ela me parou de toda essa ansiedade maluca e de toda essa reação que causou em mim. E olhou para mim e falou assim: agora eu só tô aqui, eu tô vendo, eu tô ouvindo você. Só existe você. Não tem outra pessoa, não tem depois, não tem nada. E aquilo me trouxe para um lugar de centro que eu entendi. Os presentes que a gente dá para o outro são tão superficiais. A gente dá coisas para as pessoas, mas a gente não ouve as pessoas. A gente oferece aspectos mundanos para as pessoas que a gente diz amar, mas a gente não enxerga as necessidades dessas pessoas. E a gente sabe de tudo isso porque isso aconteceu com a gente em algum momento. Então, quando alguém para gente e fala, eu te vejo, você tem um mapa aqui. E você está se esforçando para seguir esse mapa. Você está se esforçando para crescer, você está se esforçando para evoluir. E aí, quando a gente não tem esse apoio em volta e a gente vai falar, é como se a gente fosse subjugado. Porque você está se esforçando, a gente está se esforçando para ir no nosso caminho. A gente sabe o que está custando para a gente resistir ao mundano. Porque toda a força da correnteza é mundana. Então a gente está nadando contra a correnteza. E aí chega perto de uma pessoa e a gente não consegue ter essa orientação. Então tenha claro isso. Em alguma parte do caminho, em algum momento do caminho, a gente vai precisar de alguém orientando a gente. E a gente vai precisar também se desintoxicar, abrir caminhos dentro da gente para provocar o bom karma de ter pessoas esclarecidas nos orientando. Que a gente já comentou outro dia que tem gente orientando que não é esclarecida. E aí a gente está super vulnerável, está naquele lugar de se entregar para o mapa, já colocou que o mapa é importante. E aí a gente vai vulnerável para alguém, a pessoa dar uma machadada na gente. Não é assim? Nunca aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Ou seja, não sei. Então, a gente precisa ter critério também e ter um certo senso de maturidade mesmo. Para quando a gente for procurar orientação, a gente sabe para quem a gente está procurando orientação. É igual a gente chegar num trabalho de banca aberta, onde quer que seja, e sentar lá simplesmente, colocar a nossa questão espiritualmente e esperar que alguém responda. Vão responder agora. A grande questão é que é banca aberta. Pode ser alguém de baixo, alguém de cima. Então você precisa de critério para saber que espírito você está ouvindo. Você precisa de critério para saber se você está ouvindo simplesmente alguém bem intencionado, que existem muitas pessoas muito bem intencionadas. E quando a gente está ouvindo de fato de alguém, seja espírito encarnado, mestre ou não, alguma coisa que é real. Porque senão a gente se perde do caminho. E a gente também sabe que é mais fácil se perder no caminho do que continuar no caminho. Ou alguém discorda disso? É mais fácil subir ou é mais fácil descer? Descer não para a força dos músculos, descer para valer mesmo. Descer daquele jeito de lama. Então precisa desse esforço e precisa desse lugar onde a gente aceite orientação. O mestre interior, sem dúvida, ele está aí. Só que o mestre interior, ele tem uma voz que ele sussurra e o ego grita. E a gente está desatento, daqui a pouco a gente está seguindo o que o ego está falando. Tipo, deixa disso, pelo amor de Deus, cansa, para. Não. Ainda bem que isso aqui é só 21 dias, eu não aguento mais, minha cabeça está fervendo, eu preciso dormir até mais tarde, tchau. Só estou fazendo o que eu me comprometi a fazer. Ou seja, o ego da gente vai falando coisas para nós que a gente vai falando, eventualmente acreditando, se perde. Se perde. Então, tenham isso com vocês. É necessário, em parte do caminho. Isso que se chama parampara. Ou seja, é essa tradição que passa de mestre e discípulo. Isso é conhecido na Índia como parampara.
Ou seja, é uma tradição que passa de mestre. Você chega em algum momento, saber ouvir o mestre interior, exato. Em algum momento a gente precisa do contato com o mestre, porque tem partes do caminho que a gente vai ter dúvida. A gente vai questionar. Isso que é a diferença também, é difícil a gente colocar, as palavras são sempre lugares de desafio. O questionamento é onde a gente aceita o mestre. Na dúvida, a gente se distancia do mestre, porque a gente já está duvidando daquilo. A gente já está achando que. Agora, no questionamento, você está com fé no caminho, só que você questiona como aquele caminho serve para você. Como que aquele sadhana serve para você. Se, por exemplo, você precisa meditar sentado no chão, com esse quadril aberto que não abre mais, porque a gente passou a vida toda sentado numa cadeira, sem saber lidar com a energia espiritual da base, ou seja, essa energia passional que vem com sexo, inclusive, que o Tantra exige muito que a gente tenha um certo domínio, e que aí, quando a gente olha, a gente não sabe mais o que fazer. E aí, no meio do caminho, a gente sabe que a gente tem que sentar, que tem que silenciar, que tem que fazer esses votos, que tem tudo isso. Só que quando a gente senta, a gente não pensa em nada disso, a gente só pensa no raio da lombar que está doendo. E aí é a hora que a gente precisa da orientação para que esse mestre, para que essa pessoa realizada, adiantada no caminho, fale para nós, tudo bem. Então, no teu caso, você mantém esse quadril aberto, você encosta na parede. E aí, cada tanto você desencosta da parede. E aí, mas ou seja, isso é uma coisa muito básica, óbvio, ou seja, a orientação que a gente vai querer dessa pessoa vai vir em um outro lugar. E aí provoca na gente acolhimento, e onde a gente é acolhido, existe entrega. É a mesma coisa a gente pensar, como que eu vou dormir debaixo de um bombardeio? Ninguém vai dormir. Pode ser que a base de exaustão a gente caia, mas dormir é outra coisa. Então, quando existe, a gente já viu que a entrega, essa confiança do sono, a confiança da meditação, vem no mesmo lugar. Então, a gente está acolhido, a gente confia, a gente entrega. E onde a gente entrega, a gente derruba a coraça. Agora, onde a gente não entrega, tem que estar aqui. A qualquer hora vai acontecer alguma coisa, então tem que estar aqui o tempo todo. Como é que eu abaixo tudo isso? E é aí que precisa da orientação de alguém. Então, tenham isso claro no coração, porque eu vejo que na nossa sociedade, cada vez mais, até por causa dos exemplos que a gente tem, os falsos mestres, os falsos profetas que já deixaram para nós, a gente começa a ter medo. A gente começa a ter medo e fala, preciso resolver isso aqui sozinha, sozinho. E a verdade é que de tempos em tempos a gente precisa. Um exemplo também da Jetsuma, quando ela estava no até o 9º ano do retiro dela em caverna, ou seja, isolada, ela passava uma vez por ano que ela tinha o contato com a única pessoa que era para falar que era o mestre dela. Porque nesses contatos ela elaborava o como, ou seja, ela sabia que ela tinha que ir para lá e, por exemplo, por causa dessa energia que vem da coluna, da base da coluna, é muito comum que depois da meditação a gente queira deitar, a gente queira. Então, a toda orientação era para ir para frente para aliviar a coluna, por exemplo. Mas ela dormiu 12 anos sentada numa caixa de meditação. Ela não abaixou a coluna por 12 anos. E para conseguir fazer isso, ela teve uma rotina de yoga, porque ela tem um desvio na coluna. E eu nunca vi a Jetsuma reclamando de nada. E eu já vi essa mulher sentada durante horas. Não tem nada no rosto dela que aponte que ela tem dor. Eu começo a ter dor, eu já começo a fazer um estudo espiritual, psicológico, físico, para como olhar aquela dor e o que aquela dor tem. E a mulher continua falando com desvio na coluna, sentada durante 6 horas, falando com pessoas. Termina tudo, junto uma fila de 100 pessoas para perguntar alguma coisa pessoal para ela. Ela responde a 100ª como ela fez na primeira. Eu falo, gente, então ela tinha todo esse como, ela tinha um mapa muito claro. E a voz interior que a Beth trouxe também, tem uma passagem divertida que teve uma nevasca e ela pensa que ela vai morrer. E quando ela pensa que ela vai morrer, ela começa a fazer todas as orações que antecedem o período da transição, da passagem. E aí esse mestre, ela escuta o mestre dela no coração dela. Ela, no meio das orações, achando que ela vai morrer, fazendo tudo exatamente como o budismo tibetano fala para alcançar um nascimento. E o mestre dela fala para ela no coração dela. É muito divertido escutá-la falando. Quem nunca escutou, depois procura, tá na internet em algum lugar. Ela tá ali cavando e vendo e vamos, e o mestre dela, e fazendo oração, e o mestre dela simplesmente diz para ela, cavando não, ela tá parada rezando. E o mestre dela diz no coração dela, cave.
E ela sai cavando tudo que pode, ela sai do outro lado da caverna, ela consegue sair pela porta, ou seja, sair pela nevasca. Então, escutar esse médico, ela já tinha entregado. Ela falou: não, aqui eu vou morrer, então vou fazer as orações e tudo isso. E o Marcelo falou: cava, minha filha, vai morrer, não, ainda tem missão para você, ou seja, vai rema aí, porque tem coisa para fazer. Então, isso tudo, ou seja, relata para nós que também existe um humor na vida espiritual. E a gente, se a gente está sozinho, a vida espiritual, se ela ficar pesada, a gente perde esse sentido de prazer maior que os sentidos, esse prazer de fazer o que é certo. Por exemplo, como amar é um lugar de certo, de retidão. Então, se a gente ainda não sabe amar o próximo como a nós mesmos, a gente pensar, eu quero ter uma vida dármica, eu quero ter uma vida reta. Isso já vai fazer com que, eventualmente, esse amor aflore em nós e pelo outro e através de nós. Bom, enfim, esse então tem a orientação dela, que era, ela sabia o mapa direitinho, mas uma vez por ano, depois de todo esse tempo, porque daí também ela não fala muito sobre as questões esotéricas, mas existe muito esoterismo e misticismo no budismo, só que é reservado quando a gente se aproxima um pouco mais dele. A distância dá a impressão que o budismo só fala da mente de meditação. Quando a gente aproxima um pouco mais, a gente vê isso. E aí tem algumas manifestações, quando a gente está meditando, talvez vocês já sentiram nesses dias depois da reflexão, a gente para a coluna ereta, porque a gente provoca muitas coisas que vão desobstruindo através dessas reflexões que eles deixaram para nós, que vão desobstruindo a gente, fora o horário e todas essas coisas. O campo vai ficando mais forte, a gente vai aceitando a presença dos mentores. E aí a gente está na meditação e daí de repente a gente sente alguma coisa no terceiro olho, ou a gente sente o topo da cabeça adormecer, ou a gente sente o nosso coração como se ele estivesse expandindo no peito. A gente sente sensações boas, a gente sente cheiros de perfumes, de incenso. A gente chega e fala: nossa, o que é isso? Eu não acendi o incenso, de onde está vindo esse cheiro? E aí ela é muito categórica para dizer para a gente não se apegar, porque isso pode ser um objeto de apego também. Patanjali fala de outro jeito, que isso é sinal que a gente está no caminho certo. Caminho, não é destino. Não é que ele fala assim, você chegou no destino, então não se apega. Continua caminhando. Ah, tá o cheirinho gostoso. Ai, graças, mentor, por estar aqui. Muito obrigada. Então vamos seguir. Né? Ou seja, ai, veio a sensação, que gostosa a sensação. Então não se apega, continua. Não é o destino. Essa só é a confirmação que o caminho está certo. E olha só que bonito isso, porque através da orientação que ela recebeu do mestre dela, a gente, ainda que não esteja no contato direto com ela, a gente também recebe por causa dessa partilha. Então, também colocar as nossas partilhas como reais. As partilhas que muitas vezes a gente vê em rede social, que as pessoas estão cada vez mais produtos digitais, não são partilhas reais necessariamente. Partilhas reais onde o outro se põe na verdade, porque a gente está na verdade, onde a gente invoca a verdade no outro por estar seguindo esse caminho de verdade. Então, enfim, ela tinha tudo isso, ela passou. Então, depois de 9 anos, porque as manifestações acontecem, e daí fala assim: o que eu faço com isso? Não, faça assim, vamos tentar de jeito. Uma vez por ano, durante 1 hora. Então, imagina a potência de estar com o mestre, a potência de estar com alguém realizado. Para enfatizar apenas, se ela precisa disso, ela que passou e está passando e que fez as escolhas que ela fez na vida, a gente que está tentando manter uma vida espiritual dentro de uma vida mundana. Porque, pelo que eu sei aqui, ou seja, se tiver um monge, uma monja entre nós, é exceção. A gente está aqui com marido, com marida, com mãe, a gente está aqui lidando com doença, com crise financeira, com missão. Então, se ela, que está dedicada àquilo, em conexão com o mestre interior, que falou para ela, cava, esse mestre interior que a Beth lembra, ela está precisando disso, como em nome de Deus e da Deus a gente não vai precisar? Como? Então, chega uma hora que a gente precisa realmente olhar e falar: eu preciso de orientação. E aí tem critério para procurar essa orientação, porque muitas vezes a gente também vai iludido no caminho. Bom, como ontem eu já falei demais e hoje eu estou também na toada de falar demais, eu vou abruptamente só relembrar aqui um fato de que a Jitsuma veio tão presente exatamente há 7 anos. Eu estava com a Jitsuma tendo meu terceiro encontro com ela. E curioso como 7 anos depois a presença dela venha tão forte em um ponto de reflexão. Então, enfim, o sadhana, gente, só para a gente concluir, o sadhana é o mapa. A partir da hora que a gente tem um mapa, não adianta só ficar olhando para o mapa. A Maria Rita falou alguma coisa que eu perdi aqui.
o nome da mestra budista, Jitsuma Tenzin Palmo. Eu vou colocar logo depois, se alguém puder escrever aqui, qualquer coisa eu coloco no grupo Bhakti depois e no portal. Imagina que ele ter isso é o primeiro passo, ou seja, a gente entender o que deve fazer. Como fazer? A partir da hora que começa o como, vem o questionamento. Tem alguém. Procure apoio. Graças, Juliana. Tenha apoio. Tenha apoio, porque as dúvidas vão surgir. Então, eu deixo aqui para vocês isso, para que a gente também normalize o questionamento saudável, e que a gente se mantenha no caminho. Se nesse momento faltar orientação, faltar uma sanga, faltar alguém que olhe para a gente realmente real e verdadeiramente, a gente simplesmente vai desviar do caminho. Porque outra vez, descer é mais fácil que subir. Exige menos esforço para a gente rolar para baixo do que a gente conseguir subir nesse caminho íngreme de porta estreita. Então, observem tudo isso, porque às vezes a gente sai de um caminho espiritual e para a gente voltar para ele são anos, quando a gente tem sorte. Muitas vezes são vidas. A gente se afasta e depois a gente fica com aquela saudade que a gente fala, nossa, era difícil praticar, mas eu gostava tanto de praticar. Eu me sentia tão bem depois que eu praticava, depois que eu silenciava, depois que eu rezava, depois que eu me sentia tão bem. Só que a vida foi, eu me afastei, e daí custa voltar. Então, tenhamos isso claro, porque os mestres estão sim à disposição da gente. Só que para isso a gente precisa se disciplinar, ser discípulo. E é esse lugar que o ego não gosta tanto. Para a gente não ficar aqui até as 8 horas da noite e vocês se recusarem a aparecer amanhã, vou pedir para a gente fechar os nossos olhos e alinhar a coluna. Eu sempre fico com muita gratidão por vocês e pela paciência que vocês me escutam e me recebem. Fechando os olhos. A gente tem algumas meditações ainda. Se vocês puderem, além do voto de acordar esse horário para escutar tudo isso. Se vocês puderem também fazer o voto de sentar no chão, avaliar um pouco mais esse corpo, refletir sobre o impacto de distribuir o peso sobre os isquios, de manter o quadril aberto, de levar essa energia na base da coluna, uma energia mística, Kundalini. Respira profundo e escuta. O que vem de fora está apontando para dentro. Essa mão generosa que indica o caminho não pode ser objeto de apego. Não é o caminho, não é o mapa. É saber que o destino é a evolução. Escuta no teu coração a satisfação desse coração, dessa alma, desse espírito, de seguir o caminho espiritual. E tenha esse como teu último apego, desapegar da satisfação de percorrer o caminho espiritual. Até que esse seja o último apego, desapega de todos os demais. Lembra que o corpo é temporário e as relações também. Estamos em algum tipo de celebração da existência, em uma sala muito pequenininha do universo, que é o planeta Terra. Essa celebração, esse encontro que nós temos aqui, é algo momentâneo. Te alinha com a verdade. Percebe. E para perceber a realidade, dirige os teus sentidos para dentro, para que eles não te iludam com o mundo, com o mundano.
O mundo é real apenas para quem sonha. Desperta, diz o mestre. O mundo é o leão, o mestre leão de um sonho. Desperta. O que acontece nesse mundo serve propósito de despertar. Aceite esse convite. E aceitando com entrega, com confiança, tendo acolhimento na espiritualidade, nos mentores e nos mestres que não julgam, orientam. Confia. E confiando, escuta agora, no sagrado silêncio imaculado do teu ser, a mensagem deles para você. Trazendo consciência para a respiração. Derruba todo condicionamento mental sobre a evolução, tendo como destino o ser humano, e do ser humano a Deus.
derruba um condicionamento que coloca o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, que nós também somos parte, abaixo de nós. E tendo derrubado esses condicionamentos mentais, lembrando que quem assim colocou, se colocou, dizendo que a própria obra era inacabada, e que, portanto, sofreria alterações, modificações, soma. Se conecta agora com uma mestra flor de lótus. Realiza que tudo no universo é alguém. Alguém que tem uma mensagem para você. Alguém que você pode conversar, que você pode se abrir. E especialmente nesses reinos mais puros, aonde a presença do divino pode ser mais sentida por não estar obstruída pelo ego humano. Essa flor de lótus, ela é grata pela lama, pelo lodo, porque essa flor de lótus nasce dali. Assim como você, superando as tuas dificuldades e adversidades, nasce delas próprias, renasce delas próprias. Realiza que a flor de lótus, ela não amaldiçoa a lama. E nem por estar ali, ela se torna a lama. Ela desenvolve o que é impermeável na sua estrutura e perfuma tudo ao redor dela. A flor de lótus, mestra flor de lótus, deseja que a tua mente seja assim. Que a tua mente possa superar as adversidades, se mantendo em um local firme dentro dela mesma, firmeza no pensamento. Para que você seja grata, grato pelas dificuldades, entender como elas te fizeram. Entender essa lama e esse lodo também como uma manifestação do divino. E que então essa mente impermeável, impermeável às seduções do mundo, possa perfumar essa esfera. Transforma os teus pensamentos, diz a mestra Flor de Lótus, em orações. É desejo da mestra Flor de Lótus que quando você fale, você profetize. E só se profetiza se a palavra tiver origem no coração, em uma mente firmada a ser discípula. Essa mestra Flor de Lótus perfuma o teu próprio caminho, abençoando a tua jornada. E te relembra com ênfase: nada que você encontra nesse universo é algo. O universo todo é alguém. Escuta não apenas essa mestra Flor de Lótus, mas o que os mestres animais têm a dizer. O que nossa mãe
terra nos relembra que se temos a mesma mãe, somos todos irmãos. Escuta. E tendo escutado, pratica o ensinamento. E aqui todo o agradecimento por toda a força espiritual que se manifesta em pedra, flor, em mestre animal, em ser humano. Que se perceba em tempo que o lodo, que a flor, que a mente, que o buscador, que a busca e que o buscado são um só. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Padme. Eu agradeço vocês, eu agradeço os mestres e mentores nesse campo aqui e agora. Namastê. Abrindo os olhos. Muita gratidão e até amanhã.